Caríssimas senhoras, caríssimos senhores, meus irmãos espíritas, que o Senhor nos mantenha sob a sua paz. Sem qualquer sombra de dúvidas, basta-nos olhar o quadro da sociedade do mundo para que tenhamos a percepção e logo mais a convicção de que estamos vivendo tempos de convulsão social. Temos a impressão de que nos achamos num verdadeiro tonel das Danaides. Parece-nos, por outro lado, que a situação planetária e os conflitos humanos jamais terão termo. As vozes pessimistas, quais corujas agourentas, têm espalhado pelas mentalidades, por mil e uma formas, essa ideia de que não há mais solução. Ter-se-ia que começar tudo outra vez, como se a divindade se tivesse equivocado ao situar na terra os espíritos como nós estamos. Ao refletir sobre todas essas questões, viajamos até um velho estudo de Allan Kardec, de grandíssima atualidade, que encontraremos num livro publicado em 1890, após sua desencarnação, com o título de Obras Póstumas. Ali, Allan Kardec situa magistralmente a questão das aristocracias que surgiram no mundo, evocando-as exatamente para nos dar o balance de como as coisas são cíclicas, como o mundo passeia de forma cíclica através da história. E Allan Kardec nos adverte que desde todos os tempos da criatura humana na Terra, ela teve necessidade das lideranças. Jamais um grupo humano conseguiu sobreviver sem eleger alguém ou sem que tivesse alguém a dirigi-lo. Dessa forma, Allan Kardec alinhava algumas aristocracias, fazendo questão de nos situar no termo aristocracia, afirmando que a palavra provém do grego aristos, mas krateia. Krateia querendo dizer que é o governo, e aristos afirmando que são os melhores. A aristocracia, então, significaria o governo dos melhores. Mas esses melhores têm conotações variadas, não em nível ético-moral, mas em nível daqueles mais aptos a realizar determinada atividade naquele período. É dessa forma que ele nos apresenta a primeira aristocracia que o mundo conheceu. Exatamente porque as criaturas supunham que quanto mais madura fosse a criatura humana, quanto mais velho fosse o indivíduo, em virtude de suas vivências, ele teria maior soma de experiências para dirigir um grupo, para nortear uma sociedade, uma comunidade. Teoricamente, ele estava coberto de razão ao situar essa visão do passado remoto do mundo.
Porque é verdade que aqueles que viveram mais anos, enfrentando todos os embates à sua volta, querendo ou não, foram assimilando determinada quantidade de experiências. E dessa forma, os grupos ancestrais do mundo, as sociedades antigas, nas prístinas eras, trataram de convocar para a sua direção os anciães. Em todos os povos eles aparecerão. Se nos lembrarmos das tradições bíblico-judaicas, Abraão, o primeiro homem narrado na Bíblia como pai da raça, aquele cujas gerações seriam mais numerosas do que as estrelas do céu, segundo o texto, foi o grande patriarca que Israel conheceu. Depois seus filhos se tornaram patriarcas. Conhecemos a saga patriarcal de Moisés. E desse modo, conhecemos vários desses líderes anciães pelo mundo judaico. Mas fora da Judeia, outros surgiram na China, no Japão, na Pérsia, notadamente na China Velho, Forri, trazendo-nos a sua contribuição na governança das sociedades amarelas. Dessa forma, a aristocracia patriarcal foi atendendo às necessidades dos grupamentos, das sociedades. Os velhos eram conselheiros, conselheirais, tinham maturidade, tinham calma para dirimir conflitos, sabedoria para esperar o transcurso das horas. Mas na medida em que essas sociedades foram se desenvolvendo, os grupos começaram a se defrontar com uma outra situação. Grupos crescidos, desejando maior espaço, desejando maior conforto, tratavam de invadir e tentar dominar outros grupos. E os anciães, por mais sabedoria que tivessem, não tinham cacife, força física para deter essas invasões, essas dominações. E as comunidades, então, trataram de desenvolver um outro pensamento político. Com todo respeito aos anciães, eles agora precisavam de homens fortes, capazes não apenas de lhes dar orientação, mas de dar-lhes proteção contra os inimigos ou os adversários. E nasce a segunda grande aristocracia do mundo, que Allan Kardec chamou de aristocracia da força bruta, porque as comunidades foram chamar os indivíduos dotados de força bruta para que pudessem estar à frente de suas comunidades, protegendo-as do tumulto causado por outros grupos, outros indivíduos. Esses aristocratas da força bruta não dirigiam os povos a sós, formavam grupos humanos, formavam exércitos, quase sempre de 1000 homens, que se apresentavam a soldo, os mercenários, e porque eram grupos de 1000 homens, passaram a ser chamados de milícias, como na Roma os grupos de 100 homens eram chamados de centurias. E dessa forma, as milícias, coordenadas por esses líderes, faziam o serviço que eles, os líderes, lhes ordenavam. Dessa forma, o mundo conheceu líderes da força bruta notáveis, como Gengis Khan, como Alarico I e Alarico II, como Átila, o rei dos Hunos, como Tamerlão, que analfabeto, quando guerreava contra outros grupos, queria saber o nível de sua vitória e, por não saber,
contar, mandava que seus soldados, os mercenários, decepassem as cabeças e, tendo estabelecido uma base, sabia a vitória maior pela altura da pirâmide de cabeças que ele mandava construir com as cabeças das vítimas. Tamerlão, o famoso Timur-Lenk, foi um desses bárbaros que a história conheceu, mas enquanto a aristocracia da força bruta foi ganhando espaço mundo afora, passou a ser chamada, por causa das milícias, de aristocracias militares. E desse modo, o mundo conheceu esses homens bravos, muitos deles bárbaros, que depois não entregavam mais às comunidades que os haviam elegido, escolhido, o governo de si mesmas. Eles então tomavam posse do poder e os repassavam aos filhos, aos irmãos, aos parentes variados, aos amigos. E com isto surge uma outra aristocracia que Allan Kardec chamou de aristocracia do nascimento ou do nome, que eram provenientes desses que dominavam o poder inautenticamente e agora eram os seus que deveriam continuar a governança. E nascem os nomes de família. Muitas vezes, os substitutos dos líderes militares não tinham capacidade qualquer para estar naquela posição, mas deviam estar porque eram status a eles concedidos pelos seus ancestrais. E com essa aristocracia do nascimento, o mundo passa a conhecer as famílias notáveis que foram decorrendo dessas lideranças bárbaras, fortes, brutais, e o mundo conhecerá famílias notáveis historicamente. Na velha Roma, nos deparamos com a gens Flávia, com a gens Paulínia, mas em toda parte achamos as famílias cujos nomes faziam tremer a quem os ouvia. Passamos a tomar contato com os Habsburg, com os Orleans, com os Bragança, com os Médici. Em toda parte as famílias notáveis foram surgindo e essas lideranças do nascimento se postavam como verdadeiras divindades. Alguns se afirmavam divindades, outros filhos delas, com os humanos. E dessa maneira encontramos os grandes líderes pelo nascimento. E essas famílias casavam-se entre si para manter o poder e aumentar suas propriedades, seu poderio bélico, seu poderio econômico. E deste modo, o mundo continua a marchar e conhecemos criaturas notáveis e nomes notáveis que se notabilizaram. Desse modo, então, estávamos vivendo a aristocracia do nome, do nascimento. E, naturalmente, como os herdeiros, de maneira geral, não sabem quanto custou para montar o patrimônio, até porque muitos deles tinham patrimônio herdado de forma espúria por seus pais, também espúrios, tratavam de ir consumindo aquilo que os ancestrais haviam deixado. Na medida em que gastavam até não mais poder, tornavam-se os nobres falidos. Tinham nome, os brasões, as heráldicas, mas viviam na miséria. Ostentavam uma postura
que já não podia ser alimentada pelo dinheiro que não tinham. E por causa de tudo isto, o dinheiro passou a ser o ponto fundamental para que essas famílias se mantivessem no poder. E o escravismo passou a vigorar de forma generalizada, para que pessoas trabalhassem sem nada perceber, a troco de rala alimentação, de uma proteção singela, quando existiam, e de castigos muitas vezes. Nasce a aristocracia do dinheiro, atrelada à aristocracia do nome. Era importante ter dinheiro, então quanto mais escravos se tinha, quanto mais dinheiro se conseguia. Nasce a sociedade feudal, o feudalismo, os suzeranos, e tudo isso vai desenvolvendo no mundo a possibilidade de que adviessem outras aristocracias. O fato é que, na medida em que os ricos iam dissipando suas riquezas sem saber o que fazer, precisavam de alguém que os ajudasse a gerenciar o seu poder econômico, e aparece uma aristocracia que era um tanto mais justa. A aristocracia da inteligência, ou a aristocracia intelectual. Porque aqueles que eram ricos e precisavam de alguém para administrar seus haveres, a fim de que não se escoassem pelas mãos, tratavam de financiar cursos para pessoas do povo capazes, inteligentes, jovens, filhos daqueles escravos, ou não, com o compromisso de, ao terminar o curso, poderem trabalhar para eles e defender, e reproduzir, e multiplicar seus haveres. E a aristocracia da inteligência dá ensejo a que muitos desses indivíduos pudessem sair da pobreza, da simplicidade, das classes mais simples da sociedade, para esse panteão do desenvolvimento intelectual. É deste modo que podemos observar mundo afora homens e mulheres que vieram de tratos sociais de baixo nível socioeconômico e que se tornaram verdadeiras estrelas na humanidade. Podemos nos lembrar da mulher mais condecorada na ciência do mundo até hoje, Maria Sklodowska, que casou-se com seu velho professor e tornou-se Maria Curie, ou Madame Curie, a maior física de todos os tempos, a única cientista que na mesma vida foi condecorada com 2 prêmios Nobel, um de física, outro de química. Viajou pelo mundo, recebeu honraria de todas as universidades, esteve no Brasil, em São Paulo, a convite do governo da época, para verificar se as águas das termas de Ibirá e de outras do estado paulista eram ou não radioativas. Dessa forma, Madame Curie viera de uma família pobre. A mãe faleceu, ela ficou cuidando do pai, era a filha maior, e das 2 irmãs mais jovens, que teve o cuidado de mandar para a França, para que ambas estudassem. Ali se casaram, não voltaram mais à Polônia, e somente quando o pai desencarnou, é que Maria Sklodowska, então, num trem que levava cargas e animais, viajou para Paris e foi a primeira mulher a inscrever-se e a estudar na Sorbonne. Depois tornou-se a primeira mulher a lecionar na Sorbonne. Casou-se, teve 2 filhas. Mulher cientista, viu o marido morrer de forma tonta, porque o doutor Pierre Curie foi atropelado às portas da universidade por uma carruagem puxada a burros. Então, devia ele estar em Alfa para ser atropelado e morrer por uma carruagem puxada por animais.
Marie Curie desencarna mais tarde, octogenária, leucêmica, pela contaminação que lhe produziram as areias de Peckblenda que mandava vir da Polônia e os diversos materiais radioativos com os quais trabalhava sem nenhuma proteção, porque ela sequer sabia que aqueles materiais eram radioativos. Veio a comprová-los mais tarde, quando já estava contaminada. Mas encontramos gênios da classe média como Albert Einstein, o maior físico do século XX, o maior físico teórico, o pai da teoria da relatividade, do tempo e do espaço. Mas encontramos no Brasil o notável príncipe dos escritores, filho de uma lavadeira, no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, mestiço, Machado de Assis, um dos mais notáveis e profícuos escritores do Brasil. Enquanto a mãe lavava roupas, ele brincava ao lado e cresceu e estudou, e ela, com as ajudas que recebia, viu o filho formar-se e tornar-se esse gênio literário que acabamos de comemorar o centenário de seu falecimento. Dessa forma, encontraremos pelo mundo afora outros gênios que, nas suas respectivas épocas, foram ajudando o progresso dessa aristocracia intelectual. Mas Allan Kardec chega à conclusão de que a aristocracia do dinheiro não resolveria os problemas sociais. Tampouco a aristocracia intelectual, porque se há intelectuais trabalhando em prol do bem, há outros intelectuais trabalhando em prol das sombras, transformando as dádivas da divindade em tragédias para a humanidade. Quando Thomas Edison aproveitou-se da descoberta da eletricidade para inventar a lâmpada de filamento, uma bênção que até hoje não sabemos como agradecer. Houve outras inteligências que maquinaram a cadeira elétrica com a mesma eletricidade. Dessa forma, bem podemos aquilatar que o codificador observava que a inteligência não é a condição fundamental para que alguém governe uma comunidade com o sucesso que se espera. Propôs ele, então, uma nova aristocracia que pudesse, essa sim, estar à frente de qualquer grupamento humano e ter sucesso na sua administração. Allan Kardec propunha a necessidade de que tivéssemos líderes que, ao mesmo tempo que desenvolvessem seu intelecto, para que não fossem estultos e parvos, desenvolvessem também o seu lado ético-moral. E apresenta a sua proposta de uma aristocracia intelecto-moral. Homens de saber, mas que também envergassem essa túnica da dignidade moral. Tão difícil nos dias da humanidade do seu tempo, quanto nesta atualidade. Depois que Allan Kardec se foi, e que nós começamos a refletir em torno dos seus ensinamentos, das suas reflexões e teses, demos-nos conta do acerto com que o codificador enxergou todas essas situações. E quando nos damos conta hoje, exatamente hoje, no terceiro milênio tão esperado, continuamos a viver as mesmas tragédias
que as aristocracias permitiram que o codificador observasse ao seu tempo. Fora a questão da aristocracia patriarcal, já inexistente, porque hoje são poucas as pessoas que têm respeito pelos idosos, pelos velhos, que dão importância ao que eles dizem. Tirando essa aristocracia, todas as outras voltaram à liça. Estão em vigor a aristocracia da força bruta. Em toda parte a guerra, a violência, a dominação, a violência urbana, a violência doméstica, esse tipo de situação em que os indivíduos desejam se impor pela força, comunidades desejam se impor pela força bruta. Então, esse tipo de aristocracia está vigorando em nossas sociedades, porque as criaturas honestas, ou teoricamente honestas, passam a ter medo de ir e vir por causa dessa aristocracia da força bruta que tomou o poder. Não se sai de casa à noite por causa dos assaltos, dos roubos, dos sequestros. A força bruta de volta, com uma nova roupagem, porque hoje não fomos nós que os chamamos para governar as nossas cidades, as comunidades silenciadas pelo tráfico de drogas, que cada dia ganha mais espaço em nossas sociedades, sob o silêncio covarde daqueles que nos dizemos criaturas de bem, fazendo-nos lembrar do codificador, quando indagou dos espíritos na obra básica do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, na sua pergunta 932, quando desejou saber o codificador qual era a razão pela qual o mal triunfa com tanta facilidade sobre a terra, e os imortais lhe contestaram: por culpa dos bons. Enquanto os maus são ousados e intrigantes, os bons são tímidos. No dia em que eles quiserem, preponderarão. Responsabilidade que está nas mãos daqueles que nos achamos pessoas do bem, pessoas de bem, mas que morremos de medo dos violentos, dessa aristocracia da força bruta que está implantada em todas as partes do nosso mundo atual, mais veemente aqui do que acolá, mas em toda parte, o temor que nos invade, o medo de perder a pele, quando o homem de Nazaré nos asseverou que aquele que quisesse ganhar sua vida deveria perdê-la, e aquele que a perdesse por amor dele, por amor do reino, ganhá-la-ia. Desse modo, resta-nos reflexionar sobre este momento em que a força bruta nos faz trancafiados em casa, amarrados por milhares de alarmes, com o temor de que possamos ser importunados. Já não temos hábitos noturnos de sair, de jantar fora, de ir a um show sem medo, porque estamos submetidos a esse governo paralelo da força bruta. Mas por onde vamos? Nos deparamos com a aristocracia do nascimento, porque esses que são líderes da força bruta emprestam aos seus familiares, filhos, mulheres, parentes, amigos, os seus nomes. E estamos vendo uma sociedade idiotizada por aqueles que aprenderam a dar as famosas carteiradas. E não é nada mais do que a aristocracia do nascimento. Você sabe com quem está falando? É claro que a gente sabe, deve ser um ajumentado, um estúpido. Mas o medo da força bruta nos faz silenciar. E eles vão tendo acessos fáceis
em nome do medo que impõem com as carteiradas. Indivíduos que deveriam dar exemplo de honradez, de dignidade, pelas funções que às vezes ocupam na sociedade civil, na sociedade militar, na sociedade religiosa. Eles se aproveitam da parvoíce coletiva, do amedrontamento popular, para, com as tradicionais carteiradas, revigorarem a aristocracia do nascimento, a aristocracia do nome. Eu sou a mulher do doutor fulano, eu sou o filho do delegado cicrano, eu sou do deputado, do senador. Mas essas pessoas é que deveriam dar exemplo de honradez, de dignidade, de honestidade, de sanidade social. Estamos vivendo o período da aristocracia do nome, do nascimento. Mas também estamos enredados, nestes dias, na aristocracia do dinheiro. As criaturas se vendem por qualquer real, matam por qualquer real, morrem por qualquer real, fazendo a voz popular dizer que cada indivíduo tem seu preço. Por causa de alguns reais, mente-se deslavradamente contra alguém. Compram-se testemunhos, compram-se teses, compram-se dissertações universitárias, compram-se homens da lei e mulheres da lei, compram-se políticos, compram-se religiosos, compram-se. As criaturas têm seu preço. Parece que o dinheiro hoje é que capitaneia as mentalidades. Todo mundo quer saber quanto vai ganhar. As jovens, quantas delas se desnudam, posam nuas, porque vão comprar apartamento, carro, isso, aquilo, com a nudez estampada nas revistas, como rapazes que fazem o mesmo. Mas Jesus Cristo nos havia ensinado que o escândalo é necessário, ai, porém, daquele que o provoque. Essas moças e rapazes, homens e mulheres, que posam libidinosamente para o desequilíbrio da sexualidade de tantos, receberão, por terem sido motivo de escândalo, a reciprocidade daqueles pensamentos em desajuste, em desalinho, e só Deus sabe a repercussão desses desejos, a olhar a figura, a foto, a fisionomia, o nome, os desejos que a mente dirige aos donos e às donas das fotos. Estamos no período da aristocracia do dinheiro. Ninguém faz nada se não ganhar dinheiro. Que dificuldade de se conseguir voluntários para uma obra do bem, para um trabalho social, porque as pessoas querem ganhar dinheiro. E é um período tão louco que quando não se o ganha honestamente, se os furta, se os rouba, desde servidores domésticos que vão levando dos patrões as joias, as comidas, as latarias, vão levando o que podem, até os mais altos poderosos, que roubam cinicamente altas somas e confessam descaradamente que, como não estava escrito que não podia fazer, a aristocracia do dinheiro. Por isso, encontramos nestes tempos em vigor também a aristocracia da inteligência. As criaturas sagazes que escrevem leis e deixam os furos para eles próprios aproveitarem. Fazem decretos cheios de imperfeições e depois eles dirão cinicamente: eu estou baseado na lei, o que eu faço é legal,
A minha corrupção é legal, mas é imoral, indubitavelmente. Por isto, estamos tendo de volta nestes dias as várias aristocracias que Allan Kardec nos definiu, todas conjugadas, demonstrando que, de fato, elas não desapareceram do mundo, elas se diluíram no mundo, na medida em que a população do mundo se foi ampliando. Quantos dentre nós, então, alimentamos todas elas pela incapacidade de trabalharmos a educação nesses tempos atormentados da sociedade? Somos nós, com as exceções louváveis, que estamos alimentando esses processos, porque quando vemos a aristocracia da força bruta ganhando terreno em nossos horizontes, ficamos vendo a maneira como as famílias orientam seus filhos. Se apanhar na rua, bata também. Não me traga desaforo para casa. Se vier chorando, apanha de novo. Se fizer com você, bata. Seu pai resolve. Seu pai depois segura sua mãe, está aqui. Estamos na época em que os meninos dizem desaforo aos professores e os pais vão tirar satisfação com os professores. Os professores chamam a atenção do menino rebelde. E os pais, ao invés de consertar o filho rebelde, vão brigar com a direção da escola, vão querer tirar o professor da posição. Quando eles, para ganhar dinheiro, deixam seus filhos nas mãos dos professores, que por sua vez são seres humanos com seus problemas pessoais, ganhando pouco e suportando muito do desaforo de meninos e meninas mal educados no lar. Eis porque estamos acompanhando essa hora terrível em que há traficantes de droga, porque há consumidores de droga, e tantos desses consumidores de drogas aprendem a consumi-las dentro de seus lares, porque seus pais e mães não conseguem passar sem a cachaça. Tem espíritas que, para não ter tanto problema, usam a cachaça santa, cachaça São Francisco, porque essa é abençoada, é uma cachaça fluidificada, mas não conseguem passar sem o uísque, não conseguem passar sem seu rum, não podem fazer uma viagem que a primeira coisa que pensam é nas garrafas de alcoólicos que vão trazer, fumam descarado e deslavadamente. Apagam o cigarro na porta do centro espírita e nos abraçam mal cheirosos de tabaco e vão doutrinar os mortos, porque não conseguem se doutrinar a si mesmos. E os filhos desses pais aprendem a usar drogas em casa, porque o álcool é uma droga, por mais enfeitado que ele esteja, por mais linda que seja a garrafa, ou por mais inocente que seja o nome da bebida. No cigarrinho ingênuo, que a mãe confessa, eu não consigo. Já fiz de tudo, e rodo assim no dedinho. Já fiz de tudo. Se tivesse feito de tudo, tinha parado. E a criança